Usa-me. Quinta oração que Deus quer ouvir é: usa-me, Senhor. Em Isaías, no capítulo 6, versículo 8, diz: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Depois de sermos sondados, de nos termos tornados humildes e flexíveis, transformados e cheios do Espírito, não podemos ficar parados ou apenas sentados nos bancos da igreja, observando o reino de Deus. Há pessoas que são só observadoras do reino de Deus. Olham o que está acontecendo, ficam vendo, mas parece que o reino não as preocupa tanto. Quando permitimos que os processos de sondagem, quebrantamento e transformação se realizem e somos cheios do Espírito de Deus, caminhamos por uma abençoada senda de oração que nos permite dizer: Senhor, agora podes usar minha vida, podes usar minha boca, porque eu quero que meus lábios sejam a tua voz nessa terra, em todo lugar. Podes usar as minhas mãos para que elas te sirvam, abençoando meus semelhantes como as mãos de Jesus serviram a milhares e milhares de pessoas. Jesus tocava as pessoas e elas eram curadas e consoladas. As mãos de Jesus serviram até o último dia de sua vida terrena, quando os cravos as transpassaram e ele foi pregado na cruz. Senhor, usa os meus pés para que me levem a todos os homens com a paz do Senhor e que me levem rápido, porque eu quero ardentemente que o reino de Deus se instale em toda a terra. Usa a minha casa, Senhor, como agência do teu reino. Fico imaginando o que Deus pensa quando começa a tocar nosso coração para que nossa casa seja um lugar de oração. Um lugar para os vizinhos chegarem, serem acolhidos com a palavra de Deus, com um toque da graça do Senhor. Talvez então ele escute os seus filhos queridos, alvos do seu amor e graça, dizendo: Ah, minha casa não dá. Eu não tenho cortinas, o meu sofá da sala está rasgado, eu estou no meio de uma reforma. Acho que quando isso acontece, Jesus olha com tristeza para isso tudo e o lamento do seu coração até pode ser ouvido. Meu filho, minha filha, vocês não entendem nada da dimensão eterna. Jesus não está preocupado se sua casa tem cortinas ou não. Ele está preocupado com aquele que está indo para o inferno e que ele quer salvar através de você. O que será que Jesus pensa quando alguém do seu povo diz: Estou tão cansado, minha vida está tão atribulada, e Jesus vê que esse seu filho tem um vizinho sofrendo ou até morrendo de alguma doença e nunca recebeu uma visita, nem uma oração, nem a mão que, santificada por ele, poderia dizer ao aflito: Senhor, abençoe. Certamente Jesus dirá: Esse meu servo ainda não foi quebrado, nem transformado, e muito menos cheio do meu Espírito Santo. Assim, eu não o posso usar para nada. Não seja você esse servo que o Senhor não pode usar. Diga a ele com toda a entrega e de todo o seu coração: Senhor, pode me usar e se servir da minha casa como agência do teu reino, pois o que é a minha casa comparada ao templo santo que o Senhor construiu no meu coração? Usa os meus bens, Senhor. O que são esses tostões, já que me prometestes dar o teu reino todo? Usa o meu tempo, pois o que são esses minutos dedicados a ti, diante de toda a eternidade que tu me deste? Usa para a tua glória, Senhor. Usa tudo o que quiseres, porque tudo é teu. O verdadeiro louvor não é apenas um hino bonito, não é somente uma oração fervorosa, não é vir ao culto pela manhã, à tarde e à noite. A verdadeira oração é colocar-se inteiro no altar de Deus e dizer: Senhor, podes me usar e usar o que e quanto quiseres para a tua glória. Usa-me, Senhor, é uma oração de entrega. É a oração da consagração, a oração da verdadeira fé. Por isso, Tiago nos afirma que a fé sem as obras é morta. Porquanto uma espiritualidade que não nos leve a servir a Deus e a entender como Ele pode nos usar para abençoar as pessoas ao nosso redor, levando a salvação e consolação, é no mínimo uma fé hipócrita. Uma religiosidade que não seja capaz de nos fazer ser uma bênção concreta e prática é vazia de autenticidade e muito semelhante àquela espiritualidade condenada por Jesus nos escribas e fariseus do seu tempo. É uma pena saber que muitos dos servos do Senhor não se deixam usar por Jesus.
Passam uma vida inteira sem nunca conduzir uma única alma à salvação. Conformam-se em preencher o seu tempo com muitas atividades, até religiosas, mas não têm o coração focado nos alvos do Senhor, as pessoas que Ele quer salvar. Esses não são verdadeiros servos do Senhor, pois se mantêm duplamente inacessíveis, tanto à voz de Deus quanto ao clamor das pessoas que precisam desesperadamente da graça de Jesus. Quando lemos o livro de Atos, vemos que a igreja cheia do Espírito Santo não podia ficar um único dia sem ganhar almas para Jesus. Não sentia a dificuldade que temos para entender que os bens que possuímos não são nossos, e sim do reino. Alguns vendiam suas propriedades e consagravam aos pés dos apóstolos para que não somente não houvesse mais necessitados entre eles, mas também para que o reino pudesse alcançar o mundo inteiro. Todos os grandes avivamentos da história tiveram como sua marca principal a conversão de pessoas com um grande avanço missionário. Isso porque alguém que está cheio do Espírito não pode viver outra verdade, nem outra realidade a não ser esta: eu preciso ser uma bênção nesta terra. Você tem sido usado para a salvação de alguém? Quem são as pessoas que Deus tem colocado como sua responsabilidade pessoal? Há quanto tempo o batistério de sua igreja não fica cheio para batizar pessoas que você levou a Cristo? A oração "Usa-me" é a que nos faz constantemente ouvir de Deus a nossa missão para hoje, seja no trabalho, na vizinhança, na escola, na família ou em qualquer lugar. É a oração que nos permite ser alguém que faça diferença no meio em que Deus nos colocou. Como é que o Senhor vai poder me usar? Eu sou um pobre, desgraçado pecador. Há tanta gente que não quer ser usada por Deus e fica pensando em desculpas, racionalizando, buscando falsas razões para justificar a sua inércia. Não sei falar, não sei isso, não sei aquilo, não levo jeito. Você conhece a história de Moisés. Deus lhe deu a missão de libertar o seu povo da escravidão do Egito. Moisés não queria ir. Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés. Isso está em Êxodo 4, dos versículos 13 a 15. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Moisés também tentou escapar, fugir de sua missão com algumas desculpas esfarrapadas. Ficou dizendo que não tinha cara para enfrentar o faraó, que ninguém iria acreditar nele, que ele não sabia falar direito. Deus acabou com tudo isso dizendo: Quem deu boca ao homem? Quem lhe concede vista? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá. Estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Esta lição dada por Deus para Moisés e para nós está em Êxodo 4 e 11. A oração da fé, "Usa-me, Senhor", é reconhecer: eu não sei nada, mas o Senhor vai fazer o melhor através de mim. E é Ele que vai fazer. É notável e muito lindo o que a palavra de Deus diz, que Ele vai confundir a sabedoria dos sábios usando os pequeninos deste mundo, usando-os mediante o poder dele. Os discípulos, apesar de humildes pescadores, falando uma linguagem talvez com muitos erros, impressionaram tanto os doutores da lei com a mensagem de Cristo que os mestres indagaram: o que é que está acontecendo? Não são pescadores estes homens? Aos olhos humanos, Deus estava usando quem não poderia ser usado, mas eles estavam prontos para serem usados aos olhos do Senhor. Por isso Deus estava demonstrando o seu poder na vida daqueles homens. O que Deus quer hoje é demonstrar esse mesmo poder na sua vida também. Se você é alguém que já foi sondado por Deus, quebrantado, transformado e cheio do Espírito Santo, então você precisa dizer ao Pai Eterno: Usa-me, Senhor. É imprescindível que você se entregue no altar de Deus e se coloque inteiramente nas mãos de Jesus, seu Salvador, para que Ele o use como bênção e instrumento de salvação a outras pessoas. Quando oramos, "Usa-me",
Estamos abrindo as portas da nossa alma para que as coisas, pessoas e lugares que nem imaginamos possam ser abençoados através de nossas vidas. Se por um lado essa oração é entrega e desafio, por outro é um grande privilégio, pois em resposta a ela, o Senhor nos permite sermos parceiros dele na maior de todas as obras que ele tem a realizar, salvar almas e transformar vidas. É tempo de nos colocarmos no altar de Deus. Temos medo, talvez, de fazer esta oração, porquanto alguns objetivos nossos e com eles o objetivo de toda a nossa vida terão que mudar. Antes, estávamos construindo nosso futuro, mas depois desta oração, descansamos nossa vida e nosso futuro nas poderosas e fiéis mãos de Deus, para que possamos ser, antes e mais do que tudo, construtores do reino de Deus nesta terra. O Senhor quer ouvir dos nossos lábios